Olá, queridos irmãos cósmicos, tudo bem com vocês, meus queridos irmãos? Eu agradeço a todos pela presença aqui no canal, não é? Nós estamos aqui mais uma vez na nossa salinha da Porta Estreita, para quem quer realmente aprender e colocar em prática, porque a aula, né, quem dá são os mentores, não sou eu. Eu simplesmente também aprendo, passo novidades do plano espiritual para cada um de nós, né? Que estamos aqui aprendendo com os mentores. Temos 10 mil pessoas, né? Dizem os mentores, 10 mil pessoas que estão ligadas a nós. Vocês sabiam disso? 10 mil pessoas que estão ligadas a nós. Temos 10 mil pessoas ligadas a nós, pessoal. Ligadas a cada um de nós. Assim, cada indivíduo, né? Que somos aqui na Terra, além dos espíritos afins que compõem, né, o grupo oculto nosso, porque cada um de nós tem um grupo oculto, né? Tipo, eu tenho um grupo oculto, invisível, desencarnado, né, que me auxilia. Cada um de vocês também tem. Às vezes nós não vamos assim, a gente não descobre, porque a gente não se liga muito nisso, né? A grande maioria não se liga muito na espiritualidade, porque se ligasse na espiritualidade, teria, né, o encontro com esse grupo oculto aí. É um grupo que nos ajuda, mesmo aqueles que trabalham, né, na crosta, aqueles que trabalham na crosta, porque é uma hierarquia, né? Como eu já falei em outros vídeos, é uma hierarquia. Do menor vai até o maior. O menor, ele nunca vai no mais alto que nos ajudam, porque ele não tem ainda a experiência e a capacitação para ir tão além. Então, esse grupo que compõe o nosso grupo oculto, né, nós estamos ligados a cerca de 10 mil pessoas na Terra. Quando eu falo na Terra, é encarnado e desencarnado, que é do mundo físico e do mundo espiritual, tá? Isto não quer dizer que essas pessoas sejam nossos parentes. Olha só, isso não quer dizer que as pessoas são nossos parentes atuais ou de outros estágios reencarnatórios. Não significa que é só os nossos parentes, né, atuais ou os grupos que já desencarnaram, como a gente fala muito, né, aqui. Eu já falei muito sobre isso. Nós temos uma gama de espíritos que já foram da nossa família e que já conviveram conosco em outras eras e que hoje em dia, pelo fato do esquecimento, eles estão em outras famílias, ou não, né? Ou ainda estão procurando uma reencarnação. Eles têm algumas características parecidas com as nossas, como, por exemplo, o timbre de voz, ou seja, é aquele fato que a gente sempre fala, né? Tem um duplo nosso em outro lugar. Tem sempre um duplo nosso. Esse duplo nosso é aquele muito parecido conosco, né? Tá dizendo aqui no timbre de voz, no formato do olho, né? Uma característica da cor da pele, gosto por comida semelhante ao nosso, diz os mentores aqui. O perfil mediúnico semelhante ao nosso, essas coisas assim. E cada uma dessas 10 mil pessoas às quais somos ligados, é ligada também a outras 10 mil. Olha que interessante. Assim compondo a humanidade. Então eu tenho 10 mil espíritos ligados a mim. Aqueles 10 mil também tem cada um ligado a mais 10 mil. Quem sabe um de vocês não é um 10 mil desse meu? Não é? Porque eu tenho tantos assim clientes, pacientes que ficaram tão meus amigos e que estão sempre aí comentando nos vídeos, né? Porque se veem muito parecidos comigo. Na verdade, essas pessoas que estão aí, que comentam muito no vídeo, nos nossos vídeos, que eu abro um parênteses aqui para agradecer imensamente, eles são muito parecidos comigo, eles se veem em mim. A verdade é essa. E essas pessoas, eles podem ser um dos meus 10 mil, não é? E eles também têm os 10 mil dele. Olha só que interessante, né? Então, nessa composição da humanidade, nós temos que entender
que ao desencarnar, um indivíduo já reencarnam outros, né? Ao desencarnar um indivíduo, já reencarnam outros que suprirão, né? Vão suprir aquela ausência, vão suprir aquela falta, trazendo a inovação e fazendo dinamicidade do equilíbrio evolutivo. Vocês estão entendendo? Então, lembramos-nos sempre que Deus não erra. Cada um de nós tem uma capacidade de atualizar a reprodução celular e assim preservar, diminuir ou aumentar o nosso capital de vida orgânica. Cada um de nós tem um desiderato. A conjunção desses fatores determinará um tempo para ficarmos na Terra. É preciso compreender o desencarne e não nos lastimarmos dele, como falamos no último vídeo, não é? Que a gente perde um ente querido, logicamente, como nós somos humanos, né? Temos as emoções à flor da pele, nós vamos errar em fazê-los ficar vibrando do outro lado, se sentindo, né, desprotegido, sentindo falta, porque é assim que acontece, não é mesmo? Então, a gente não pode fazer isso, não é? Nós falamos no outro vídeo, né? Então, pessoal, quando aqueles indivíduos a quem somos muito afeiçoados deixarem a Terra, devemos ter muita paciência e, compreendendo o desencarne, assim como o reencarne, como fundamentos da justiça do Criador, emitir pensamentos positivos, procurando lembrar daquele que partiu, pois agora ele, que apenas se libertou da Terra, continuará ouvindo a nossa mensagem, interagindo conosco dentro de nossas possibilidades vibratórias. Então, o ente amado que se vai, ele vai continuar, né, tentando interagir com a gente aqui na Terra. O problema é que nós nem sempre temos, né, a possibilidade vibratória de entender essa presença, porque eles também não podem ficar, uma vez desencarnados, aqui, vivendo ao nosso lado, interagindo com a gente, almoçando, com a gente comendo um lanche, com a gente dormindo. Eles não podem viver essa interação, né? É coisa muito rápida, mas eles podem interagir para matar a saudade. O mesmo fato se dá conosco, a gente quer interagir para matar a saudade, né? Sabedores que somos que o nosso espírito, ele é imortal, né? Ele, uma vez feito, ele não morre. Vocês estão compreendendo? Porque para eles, o pós-desencarne é o momento de construção mental, moral e espiritual do desencarnado, como também dos que permanecem encarnados, que devem mentalizar sempre palavras ajustadoras, ressignificadoras, dignificadoras e tranquilizadoras para este novo caminho do desencarnado e dos que permanecem encarnados, porque nós vamos viver um momento tão difíceis, né? Como eu vivi quando meu filho desencarnou aos 28 anos, né? Ele infartou dentro de um ônibus voltando para casa porque tinha trabalhado à noite. Na véspera de Natal, ele trabalhou à noite, no dia 24, à noite. E quando foi 8 horas da manhã do dia 25 de dezembro, ele desencarnou no ônibus, ele passou mal, ele infartou. Eu já contei essa história aqui para quem segue nosso canal, deve saber. Então, eu já antes, muitos anos antes, eu já não celebrava nada dessas datas, não é? Eu não vou repreender e nem julgar quem faz isso, mas eu já tinha isso no meu âmago, assim, né? Que eu não gosto, nunca gostei de Natal. Eu não gosto, ainda quando eu era criança e jovem, que tinha os pais, eu tinha os pais, a gente ainda ficava até meia-noite esperando o Ano Novo para ver os fogos. Mas Natal também nós não celebrávamos, minha mãe só fazia algumas coisinhas, a gente comia e ia deitar às 9 horas da noite, como é o meu horário de descansar até hoje, a não ser que os mentores, né, me coloquem para fazer algo, né, seja chamada para ser útil em alguma coisa, mas o meu sono mesmo normal, biológico, é às 9 da noite, não é?
Muitas vezes os mentores me acordam durante a madrugada, 2 horas da manhã, 1h30, 3 horas, para fazer algum tipo de trabalho, né? Mas normalmente eu sempre durmo antes. Então, pessoal, voltando aqui ao assunto do vídeo, ao desencarnar, rompem-se os 3 plexos: cerebral, solar e funcional. E o espírito, juntamente com o perispírito, se desliga do corpo físico. O desencarnado entra em outra frequência, diferente da frequência da matéria. Sim, porque aqui nós temos uma frequência, né? Temos uma frequência, a matéria. E a espiritualidade tem outra frequência.